Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos estudar o decreto estadual do Rio de Janeiro, decreto número 8897 de 1986. Ele traz o regulamento sobre o sistema penal dentro do estado do Rio de Janeiro, ou seja, ele obedece à lei 7.210, né, que é a lei de execução penal de 84, hierarquicamente inferior à lei 7210, né, referida, e traz os detalhes aí aplicáveis ao estado do Rio de Janeiro, né, com relação ao sistema penal dentro do estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos estudar esse decreto aí. Então tá lá, decreto 8897 de 86, aprova o regulamento do sistema penal do estado do Rio de Janeiro. Logo no artigo 1º ele fala isso que eu acabei de mencionar, né? Subordinando-se à Lei 7.210, que é a LEP, a Lei de Execução Penal, subordinando-se, ou seja, está hierarquicamente inferior, né? Por isso deve obediência, não pode dizer em contrário à previsão contida nessa lei. E tendo por objetivo complementá-la, quer dizer, vai acrescentar detalhes dos institutos que já são previstos na Lei 7.210, ou seja, não vai acrescentar instituto novo, vai trabalhar apenas com os institutos jurídicos que já existem na 7.210. Complementá-la deve o presente regulamento ser lido em concomitância com o citado diploma para exata compreensão e aplicação. Quer dizer, o próprio artigo 1º, interessante, né? Ele já dá a dica de você, para você estudar esse decreto. Ele já fala, olha, deve ser, parece que é aula de concurso, né? É, deve o presente regulamento ser lido em concomitância com a Lei 7210. Olha que interessante, né? Parece que lá em 86 o autor do decreto aí, né? Ele já imaginou que você hoje estaria estudando ele, já deu a dica, né? Lá em 86. Talvez você nem era nascido ainda, eu já era. Bom, com relação à classificação, o que ele fala aqui? Ó? Ele fala em comissões técnicas de classificação, chamadas CTCs, existentes em cada estabelecimento. Ele vai falar aqui de ESIP, né? A gente vai falar administração penitenciária, tá? Toda vez que ele disser DESIP, a gente vai falar em administração penitenciária, tá? As CTCs, elas são existentes em cada estabelecimento de administração penitenciária, ou seja, em cada presídio, né? São constituídas, aí é interessante você se ligar nisso, ó, um psiquiatra, um psicólogo, são diferentes, tá? Um assistente social, dois chefes de serviço, designados pelos diretores, dentre os servidores em exercício nos respectivos estabelecimentos. Então você tem um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social e dois chefes de serviço. Eles são designados pelos diretores, dentre os servidores. Você, por acaso, ou não por acaso, passando no concurso, você é um servidor e pode ser designado aí como chefe de serviço. Enfim. No artigo 5º, o ingresso de presos e no artigo 6º, o ingresso de internados. Nos presos, o ingresso será feito exclusivamente por mandado de prisão ou guia de recolhimento, expedidos por autoridade competente, mandado de prisão, lógico, autoridade judiciária competente, através do presídio designado como estabelecimento de ingresso, por ato do diretor-geral. Basicamente, mandado de prisão ou guia de recolhimento, cada um expedido pela autoridade competente. Beleza. No artigo 6º, é o ingresso de internados, que é exclusivamente através de guia, expedida pela autoridade aqui judiciária, a guia expedida pela autoridade judiciária. Aí a mesma coisa no final. Beleza. Na lotação inicial, no primeiro momento, o cumprirá ingressando o período probatório. Então você tem um período probatório ali do ingresso, tá? Ele vai falar mais detalhes sobre esse período probatório. No artigo 12, o ingressando será observado em suas ações e atividades durante o período probatório. Para isso que serve o período probatório. Findo o qual, ouvida a comissão, a CTC lá, ó, a Comissão Técnica de Classificação, já aí mais uma função para a CTC. Ouvida a CTC, o diretor do estabelecimento atestará no boletim penitenciário o índice de aproveitamento. Então você vai ter lá, dentro do período probatório,
o documento, né, que vai constar um índice de aproveitamento. No próximo slide a gente vai falar sobre esse índice de aproveitamento, tá aqui, tá? Então segura aí. Devidamente preenchido, o boletim penitenciário relativo ao período probatório será remetido ao diretor-geral de todos os estabelecimentos, né, que efetivará a anotação do ingressando. Então, o boletim penitenciário, expedido aí de acordo com as normas dentro do período probatório, onde atestará o índice de aproveitamento e o diretor-geral vai homologar isso tudo e vai efetivar a anotação do ingressando. São as palavras aí do decreto. No artigo 14, nos estabelecimentos, os presos provisórios e os condenados serão agrupados de acordo com as seguintes circunstâncias e ordem de prioridade. É lógico que os provisórios e os condenados, né? Então, você tem a prisão preventiva, preso provisório. Já aquele condenado, né, em sentença judicial, atestado julgado, aquela coisa toda, já é o condenado. Beleza. Então, quais são os agrupamentos? Primeiro de tudo, se são provisórios e condenados, né? O provisório fica com o provisório, o condenado com o condenado. Depois, o tipo de regime que é aplicado, né? Por exemplo, condenado regime fechado, regime semiaberto. O índice de aproveitamento, também o agrupamento de acordo com o índice de aproveitamento. E o agrupamento de acordo com a gravidade do tipo de pena e sua extensão. Lógico que isso tem a ver com a gravidade do delito, né? da prática. Enfim, você tem aí esses modos de agrupamento que são agrupados e que tem ordem de prioridade. Isso que eu ia falar aqui, que tem ordem de prioridade também, tá? Beleza, aqui o índice de aproveitamento, isso aqui é muito bom de cair em prova, né? Eu nem vou começar de cima para baixo, vou começar do meio, né? O índice de aproveitamento, começa aqui pelo 5, conceito neutro, é um neutro, né? Durante o período probatório e após o término do prazo do conceito negativo. Então, durante o período probatório, você está no período neutro. Quanto tempo vai durar o período probatório? O parágrafo primeiro vai dizer, o período probatório de ingressando é de 6 meses. Então, durante o período probatório, você está sendo avaliado, conceito neutro. Ok. Agora, uma outra situação de conceito neutro também pode acontecer. Após o término do prazo de conceito negativo. Aí está aqui no inciso 6. Conceito negativo em razão de uma sanção disciplinar. Então, foi condenado por uma sanção disciplinar, né? Coisa que esse decreto ele vai falar nisso lá na frente. Quais são as transgressões? E quais são os agentes competentes para aplicar a punição, o procedimento, ele vai falar lá na frente. Aplicou uma sanção, foi condenado aí numa sanção disciplinar, entra no conceito negativo. Acabou o prazo do conceito negativo, vai para o neutro. Então, uma segunda possibilidade aí de conceito neutro. Em resumo, o conceito neutro durante o período probatório, né? E depois ele vai para o bom, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Ou uma outra possibilidade de conceito neutro é quando ele é punido por uma sanção disciplinar, cai ao conceito negativo e após o cumprimento do prazo do conceito negativo, que vai depender, ele vai para o neutro novamente e vai começar a sua escalada. Beleza, está no neutro. Vai para o bom após 6 meses de permanência ininterrupta no neutro. Então ficou 6 meses no neutro, ele vai para o bom, sem problema nenhum. Vai para o ótimo após 6 meses, no bom. Vai para o excelente após 6 meses, no ótimo. E vai para o excepcional após 6 meses, no excelente. Então você tem aí, sempre 6 meses, né? Até o período do estágio probatório é de 6 meses também. Então não tem problema com relação a isso. Agora, para você saber a ordem, tu começa lá. São duas vogais, né? E aí você tem outra vogal que é o O. Então, excepcional, excelente e ótimo. Aí depois tu tem as consoantes, né? Bom e neutro. E aí o negativo está lá embaixo. O negativo fica mais fácil de ver, né? O negativo está lá embaixo. Então, as vogais primeiro, E vem antes do O, né? E depois as consoantes, o B vem antes do N. Agora, para você não perder aqui o excepcional, o excelente, é só colocar excepcional é uma coisa excepcional, né? Acima do excelente. Excelente é mais do que ótimo, né? Então, você não é ótimo, você é excelente. Agora, dizer que uma pessoa é excepcional
ela é fora da curva, né? Então, é tu colocar aí as vogais antes, né, pela ordem, né? Primeiro o E, depois o O, depois as consoantes, primeiro o B, depois o N. Então, excepcional, excelente, ótimo, bom, neutro, negativo. Então, com isso aí, você consegue montar e resolver qualquer problema que seja colocado para você, beleza? Agora, com relação à assistência. Objetivando preservar-lhes a condição de ser humano, tanto quanto prevenir o crime e lhes orientar o retorno à convivência em sociedade, a administração penitenciária propiciará aos presos provisórios, condenados e internados. Então, você tem presos provisórios, para os condenados e para os internados, a assistência material, a saúde, defesa legal, educacional, serviço social e religiosa. Ele vai falar uma outra lá na frente, a gente vai entrar, ele fala sobre cada uma delas. Eu trouxe aqui o que é mais interessante, né, para cada uma delas para o seu concurso, né, mas até para você compreender melhor a situação. Então, e depois ele vai falar uma outra lá na frente, né? Sendo que a defesa legal, por sua vez, ela tem duas subdivisões. Beleza, vamos lá. Assistência material, pela ordem, né? Pela ordem, excelência. A assistência material consiste, primordialmente, no fornecimento de alimentação variada, suficiente e boa qualidade, vestuário, condições higiênicas satisfatórias. Basicamente é isso. Alimentação, vestuário, a higiene, quer dizer, alimentação, vestuário, higiene e acabou. É isso aí. Né? É o básico, né? É o básico. Não tem mais o que falar. Aí tu vai para assistência à saúde. Quando o estabelecimento não estiver capacitado a prover a assistência à saúde que se fizer necessária, transferirá o paciente para o estabelecimento da administração penitenciária em condições de implementá-la. Tá ok? Assistência à saúde também é auto-explicativo, né? Tem muito o que falar. Aí vem a assistência à defesa legal. Aqui, ó, o terceiro, né? Esse aqui. Aí ele tem uma subdivisão, né? São só. Primeiro é a assistência jurídica e o outro é a defesa judiciária. Então, a assistência jurídica, ela é prestada aos presos internados carentes de recursos para contratar advogado. Então, você tem a ver aí com advogado, consistindo basicamente em lógico, hoje em dia a Defensoria Pública vai trabalhar mais isso, mas em 86, né? Então para cá em prova é o que está no decreto. Basicamente em defesa dos processos disciplinares, defesa de direitos no âmbito da administração penitenciária, agilização no processamento de alvará de soltura, atualização da situação jurídica, atividade de defesa judiciária. Ele vai falar na atividade de defesa judiciária e ele vai falar aqui, a defesa judiciária, né? Interposição de recursos junto à administração penitenciária, atendimento e orientação sobre matéria jurídica em geral. Então, coisas, vamos dizer assim, administrativas, né? Assuntos administrativos ligados à própria administração judiciária, né? Então, assistência jurídica. Agora, a defesa judiciária, aí você já tem a ver, ó, no curso da execução, na fase da execução da pena. Aí já é vara de execução penal, já tem o poder judiciário envolvido, né? Na fase de execução da pena ou da medida de segurança, ou medida de segurança, no caso, será prestada também pela administração penitenciária aos presos internados que não dispõem de advogado. Outra coisa também, a Defensoria Pública está fazendo isso, né? Mas o que cai em lei é o que está no decreto. E eu trouxe só os primeiros, né? Depois tem outros, né? Tudo ligado à execução da pena, medida de segurança, ou seja, benefícios decorrentes de lei, extinção de punibilidade, soma ou unificação de penas, modificação de regime, detração ou remissão da pena, suspensão condicional da pena, ou seja, coisa que tem um juiz envolvido aí, né? O poder judiciário envolvido, entre outros aí, que você vai lá dar uma olhada, beleza? Aí tem a educação, né? Assistência à educação. Nos estabelecimentos da administração penitenciária compreende a educação formal, a informal e a profissionalizante. Você tem curso profissionalizante também, interessante. Todas as unidades de administração penitenciária são obrigadas a proporcionar ensino de primeiro grau. Interessante, né? São obrigadas. Primeiro grau hoje é fundamental, né? A preparação profissional promoverá a indicação ou o aprimoramento da aptidão laboral com acesso às técnicas especializadas. Tá falando aí da preparação profissionalizante. O artesanato também, ele vai falar sobre organizado de sorte a se constituir em atividade produtiva
de maneira a proporcionar efetiva fonte de renda. Faltou o Ezinho aqui, né? Fonte de renda. Ih, piorou. Agora sim ficou uma porcaria mesmo. Para o beneficiário e tal. Beleza, da educação. Serviço social também é subentendido, né? Através do emprego da metodologia específica de sua área profissional. Conhecer. Aí eu trouxe só aqui alguns, né? Que são que podem dar mais margem aí a alguma questão de prova. Conhecer, diagnosticar e traçar alternativas, junto com a população presa e os egressos, quanto aos problemas sociais evidenciados. Interagir junto aos quadros funcionais do sistema penal, com vistas a possibilitar melhor compreensão dos problemas sociais da população presa, buscando conjugar esforços para solucioná-los. É basicamente igual o inciso 1, né? Então, trazer, entender os problemas e solucioná-los. 5. Interagir com instituições externas, no sentido de empreender, então, outras instituições fora da administração pública, né? De empreender ações que aproximem recursos diversos, recurso é dinheiro, né? Para atendimento da população presa, seus familiares, egressos e liberandos, na perspectiva da ação comunitária, né? Então, o preso que acabou de sair, né? O egresso. Acompanhar o desenvolvimento de saídas para visitas a familiares e para o trabalho externo. Então, também é importante aí a função do serviço social. Basicamente, né? Tem outros incisos, mas eles são bem tranquilos de serem lidos, né? De serem melhor ainda compreendidos. Então, eu trouxe só esses 4 aqui para esclarecer melhor, né? Liberdade religiosa, né? Você já sabe, tem na Constituição Federal. É garantida a liberdade de culto, assegura-se aos presos e internados o acesso a todas as religiões que se façam representar no âmbito do sistema penal. Facultam-se aos presos e internados a posse e o uso de símbolos, livros de instrução e objetos que conotem a sua fé. Então, a Bíblia, o terço, a cruz, né? Então, o santo, a imagem da Nossa Senhora. Então, isso aí faz parte do preso, né? O direito dele. Nos estabelecimentos haverá, com caráter ecumênico, local apropriado para os cultos religiosos, né? Você tem aí os cultos acontecendo muito dentro dos estabelecimentos prisionais. Tem que ter um espaço reservado para isso. Os representantes de diversas religiões serão credenciados pelas direções dos estabelecimentos com a denominação de agentes religiosos. Então, o pastor chega ali, agente religioso. O padre chega, agente religioso. E por aí vai, né? Aí a outra assistência que não estava naquele rol. Aqui a assistência aos filhos das presas, que é bem tranquilo, tá? A administração penitenciária disporá de creche e do pré-escolar para as crianças lançadas ao desamparo por força de prisão das mães. Então, as mães são presas, estão no sistema, e os filhos, né? O que vai acontecer? Creche e pré-escola, né? Poderão permanecer na creche e no pré-escolar crianças até 6 anos de idade. Até 6 anos. E atingida a idade limite, serão as crianças transferidas para a área de Fundação Estadual de Educação do Menor, tal, ou organismos similares. Beleza. Agora, com relação aos direitos. São direitos fundamentais e indisponíveis do condenado. Ver respeitada sua condição de ser humano. Isso aqui é previsto em tratados internacionais, né? Isso já faz parte até do próprio direito natural antes dos tratados. A pessoa é a pessoa, né? A condição do ser humano. 2. Estar imune a exigências que possam degradá-lo de tal condição, especialmente quanto a procedimentos incompatíveis com a dignidade dela. Então, né, tratá-lo com conveniência, né? Com respeito à sua condição humana. 3. Estar ao abrigo de que a aplicação dos dispositivos legais referentes aos seus deveres, que é a LEP, artigo 39, resultem em constrangimento à personalidade ou violação à capacidade de autovolição. Autovolição é a autodeterminação, né? A sua própria vontade, né? Então, não ser forçado a tomar alguma providência, sim que isso seja da sua própria vontade, né? Estar ao abrigo significa estar abrigado, né? Estar sendo aplicado a ele, né? Os dispositivos legais.
Isentar-se da aplicação de técnicas de condicionamento psicológico que visem alterações comportamentais. Isentar-se da aplicação de técnicas é não aplicar a ele técnicas de condicionamento psicológico. Não estar adstrito, não estar ligado a técnicas de condicionamento psicológico. Isso não pode ser aplicado ao preso, né? Isso aí é a interpretação do inciso 4. No parágrafo único, aplica-se ao preso provisório, no que couber, ao internado, o disposto neste artigo. Então tá lá, também ao preso provisório e ao internado. Beleza? Agora, de direito do preso, além daqueles estatuídos na lei, né? Aí um direito no artigo 56 mais específico. O 55 é mais genérico sobre a sua condição humana, né? Agora, o 56 é mais específico, também são direitos, mas mais específicos para o preso, né? Ser visitado, se estrangeiro, pelos agentes diplomáticos ou consulares do país de origem. Então, o chinês está preso aqui. Agentes diplomáticos ou consulares da China. Ah, o americano está preso. Agentes diplomáticos ou consulares dos Estados Unidos, da Argentina, por aí vai. Ser ouvido sempre que responsabilizado por infração disciplinar. Então, infração disciplinar, como eu já falei, o decreto ele vai falar sobre essas infrações mais lá na frente, né? E é lógico que haverá um processo interno e ele vai ser ouvido, né? O preso será ouvido se ele estiver envolvido aí nessa infração. Não sofrer em nenhuma hipótese formas aviltantes de tratamento. Já meio que já estava especificado isso no artigo 55, né? Na sua condição humana. Aviltante é degradante, né? Portar no interior do estabelecimento prisional importância não superior a 10% do salário mínimo vigente. Não superior, então tem um dinheiro ali com ele. Não superior a 10% do salário mínimo. 5. Audiência com o diretor do estabelecimento nos dias e horas para tal fim designados, respeitada a ordem cronológica de inscrição. Lógico, o primeiro preso que será inscrito será ouvido primeiro, terá audiência primeiro. O segundo preso que foi inscrito será ouvido depois do primeiro e por aí, e assim por diante, né? No parágrafo único, ele fala que os diretores de estabelecimento têm que dedicar 3 horas semanais, no mínimo, para a audiência de que cuida o número 5 desse artigo, sendo vedada, proibida a delegação da tarefa a qualquer outra pessoa. Então, o diretor do estabelecimento, ele obrigatoriamente tem que reservar 3 horas semanais, no mínimo, para aplicar aí esse inciso 5, para ter audiência, né? Realizar audiências com os presos, né? Dentro da ordem cronológica de inscrição. E outro detalhe também é que o diretor do estabelecimento ele não pode delegar essa tarefa a qualquer outra pessoa. Então, uma competência indelegável essa do inciso 5 aí, né? Então, uma boa pergunta de prova também. Agora vamos aqui, questões inéditas, tá? Então, a primeira questão, marque a alternativa correta segundo consta no decreto 8897 de 86. Letra A. O decreto número 8897 de 86 é autônomo em relação à lei 7.210, não licença subordinado? Errado, né? Ele é subordinado, ele não é autônomo, ele inclusive tem que ser lido conjuntamente, né? Como diz o próprio decreto. Então tá errado. Letra B. As comissões técnicas de classificação são constituídas por um psiquiatra ou um psicólogo, um assistente social e 2 chefes de serviço. Beleza, letra B. C. O ingresso de internados far-se-á exclusivamente mediante mandado de prisão ou guia de recolhimento expedidos por... Aqui não é internado, né? Aqui são os presos, ingresso de presos. Então aqui é ingresso de preso, né? Que você tem o mandado de prisão ou guia de recolhimento. No caso de internado é só guia de recolhimento, beleza? D. O índice de aproveitamento dar-se-á no conceito excepcional após 6 meses de permanência ininterrupta no conceito ótimo? Não, no conceito excelente. O excepcional ele entra 6 meses após permanecer no conceito excelente. Beleza? Então tá errado aqui, ficou letra B. 2. São espécies de assistências previstas no decreto 8897. A defesa judiciária, na fase de execução da pena ou da medida de segurança. Tá? Defesa judiciária que está certo, né? Defesa judiciária, lá que tem o poder judiciário, execução da pena ou medida de segurança, nas situações previstas ali, beleza.
Letra B. A educação compreende apenas a educação profissionalizante? Não. A educação formal, informal e profissionalizante. Né? Então tá errado. C. O serviço social que compreende apenas a interação com instituições internas. Não. Instituições externas para captar recursos. Então tá errado aqui. E letra D. A assistência aos filhos das presas que poderão permanecer na creche e no pré-escolar, crianças de até 5 anos. Não, até 6 anos de idade. Então, outro erro aqui ficou letra A. Próximo 3. Marque a alternativa correta, que corresponde a um direito do preso. Letra A. Ser visitado, se estrangeiro, pelos agentes diplomáticos ou consulares do Brasil, não, do seu país de origem, né? Do seu país de origem. B. Ser ouvido sempre que responsabilizado por infração disciplinar. Sim, é o mínimo, né? Está envolvido em infração disciplinar, tem que ser ouvido. C. Não sofrer, salvo exceções, formas aviltantes de tratamento. Salvo exceções? Não, em nenhuma hipótese, né? Em nenhuma situação, salvo exceções, não. D. Portar no interior do estabelecimento prisional importância não superior a 20% do salário mínimo? Não, 10% do salário mínimo. 10%. É. Então ficou lá, ó, B, A, B. B, A, B. Beleza? Fico por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.